Há 25 anos, o mundo vivia o último dia antes de uma bomba, o estouro da bolha da internet. Em 24 de março de 2000, SP500 atingiu o pico puxado por empresas de tecnologia que só conseguiu recuperar 7 anos depois. March 23, 2025. 18h42. 10 minutes. 18h42. 10 minutes. Revolucionária surge e conquista os investidores com suas possibilidades aparentemente ilimitadas. A euforia desencadeia uma alta no mercado de ações. Em um determinado momento, a coisa pega fogo e os preços das ações sobem de forma ridícula. Então, tudo desmorona. Já ouviu essa história antes? Foi exatamente isso que aconteceu há 25 anos, quando a bolha.com, que durou cerca de 5 anos, estourou, deixando pelo caminho perdas de investimentos na casa dos trilhões de dólares. Em 24 de março de 2000, o índice SP500 atingiu um nível recorde que não veria novamente até 2007. 3 dias depois, o índice Nasdaq 100, rico em tecnologia, também fechou em um recorde histórico, o último antes de mais de 15 anos. Os ecos dessa era estão ressoando agora. E a tecnologia desta vez é a inteligência artificial. Uma alta selvagem no mercado de ações que fez o SP500 subir 72%, desde seu ponto mais baixo em outubro de 2022 até seu pico, no mês passado. Isso adicionou mais de 22 trilhões de dólares em valor de mercado no processo. Mas, desde então, sinais de problemas estão surgindo. As ações começam a cair, com o Nasdaq 100 perdendo mais de 10% e entrando em correção e o SP500 caindo brevemente para esse nível. E a simetria está despertando memórias traumáticas de um quarto de século atrás. Euforia era mais extrema. Os investidores têm duas emoções, medo e ganância, disse Vinod Khosla, bilionário capitalista de risco e cofundador da Khosla Ventures, que foi um dos principais nomes durante o boom da internet e continua sendo hoje. Acho que passamos do medo para a ganância. Quando você tem ganância, obtém, eu diria, avaliações indiscriminadas. A principal diferença entre as eras.com e de inteligência artificial, no entanto, é de intensidade. O boom mais recente tem sido impressionante, mas é pálido em comparação com os extremos da bolha da internet. A internet era uma ideia tão grande, teve um impacto tão transformador na sociedade, nos negócios, no mundo, que aqueles que jogaram pelo seguro geralmente ficaram para trás, disse Steve Casey, ex-presidente e CEO da AOL. Isso leva a esse tipo de foco em investimentos massivos para garantir que você não fique para trás, alguns dos quais funcionarão, muitos não funcionarão. Casey sabe muito sobre investimentos tecnológicos que não dão certo, considerando que se tornou um rosto do Boom.com quando comprou a Time Warner em janeiro de 2000, bem no pico da bolha, enquanto a ação da AOL estava nas alturas. Mas o acordo rapidamente azedou, pois a combinação que fazia sentido no papel não se concretizou na realidade, algo que Casey mesmo reconheceu. As ações da combinada AOL Time Warner despencaram à medida que os lucros pioravam, e a fusão foi finalmente desfeita em 2009. É esse tipo de coisa que Wall Street está preocupada agora. Leia mais. O que a bolha da internet nos anos 2000 pode nos ensinar? Speculacao precoce. Havia muita especulação em torno da internet, que se materializou bem antes de qualquer pessoa ter um modelo de negócios para ganhar dinheiro com a internet, disse o economista do MIT ganhador do prêmio Nobel, Daron Acemoglu. Por isso tivemos o boom e o colapso da internet. As empresas envolvidas no boom da inteligência artificial também são muito diferentes das que dominavam a era.com. A bolha da internet foi construída principalmente em torno de startups não lucrativas, algumas das quais capitalizaram a mania simplesmente adicionando um ponto com aos seus nomes para poder vender ações ao público. A euforia em torno da inteligência artificial, por outro lado, está centrada em um pequeno grupo de empresas de tecnologia que são algumas das mais lucrativas e financeiramente estáveis do mundo, como Alphabet, Amazon.com, Apple, Meta, Microsoft e a Nvidia. Por exemplo, veja a quantidade de capital gerada pelos gigantes da tecnologia de hoje. Somente este ano, espera-se que Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft invistam um total de 300 bilhões de dólares em despesas de capital para desenvolver suas capacidades de inteligência artificial, de acordo com estimativas de analistas compiladas pela Bloomberg. E mesmo com todo esse gasto, ainda se espera que eles gerem 234 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre combinado. Queima de caixa. O Boom.com não tinha nada parecido com isso, pois se tratava mais de investimentos especulativos em empresas emergentes que não tinham lucros. Havia um grande número de empresas entre as 200 maiores capitalizações de mercado que tinham uma taxa de queima de caixa negativa, disse o bilionário investidor Ken Fisher, presidente da Fisher Investments. O que faz de uma bolha é a taxa de queima de caixa negativa. As empresas em 2000 eram simplesmente aceitas como boas. Havia uma mentalidade de desta vez é diferente por causa da internet. As diferenças entre as empresas que impulsionam a euforia tornam difícil comparar as avaliações de ações entre os dois períodos usando medidas tradicionais como o índice preço-lucro. Em 1999, o índice Nasdaq Composite, que abrigava a maioria das empresas na bolha da internet, viu seu preço sobre lucro, um indicador que revela o quanto os investidores estimam que as ações vão subir, mas pode também envolver supervalorização dos ativos, chegar a 90, com base nas estimativas da época. Hoje, ele está em cerca de 35. Mas realmente, o conceito inteiro de avaliar preços de ações com índices de preço sobre lucro parecia ultrapassado durante a bolha da internet porque muitas das empresas mais quentes não eram lucrativas.
Então, Wall Street até inventou novas métricas, como cliques de mouse e olhares, para tentar medir seu crescimento sem envolver dinheiro. Aposta em um futuro ilimitado. Embora isso possa parecer loucura agora, muitos investidores na época não se importavam, pois estavam apostando no futuro ilimitado embutido nas suposições de crescimento da internet. Além disso, as ações continuavam subindo. Lembro-me de corretores passando tanto tempo em suas contas pessoais quanto nas de seus clientes, disse Anthony Saglimbeni, estrategista-chefe de mercado da Ameriprise Financial. Eles estavam ganhando tanto com seus próprios investimentos quanto com seus salários. Até março de 2000, pelo menos 3 empresas no Nasdaq 100 haviam queimado caixa no ano anterior, incluindo Amazon.com, Shaw, Dish, Ciena, Nextel, PeopleSoft e Intomi, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Isso explica porque os investidores não tinham muitas restrições em comprar ações de empresas que perdiam dinheiro, como Pets.com e Webvan. Webvan, que na virada do século fornecia entrega de produtos perecíveis de submercado comprados online, foi uma das empresas que faliram depois que a bolha da internet estourou. Foto, Timberlake Getty Images. Foi uma corrida pelo território, disse Julie Weinvrig, CEO da Pets.com, a agora extinta loja online de produtos para animais famosa por seus comerciais com fantoche de cachorro. A empresa recebeu um grande impulso em junho de 1999 quando um grupo de investidores, incluindo a Amazon, investiu $50 milhões nela. Muito pouco tempo depois, acho que 7 outras empresas de produtos para animais foram financiadas. Isso não fazia qualquer sentido. A Pets.com abriu capital em fevereiro de 2000, justamente quando a febre de IPOs na internet estava no auge, e em novembro já estava fora do mercado. Weinvrig eventualmente encontrou sucesso no cenário de comércio eletrônico, fundando o marketplace de bens de luxo online Real, que abriu capital em 2019. Aposta certa, hora errada. Com o tempo, uma confluência de fatores encerrou a bolha.com. O Federal Reserve começou a aumentar agressivamente as taxas de juros, em parte para conter o entusiasmo do mercado de ações. Enquanto isso, o Japão mergulhou em uma recessão, o que levantou temores de uma desaceleração global. Com os mercados atingindo máximas históricas, os investidores de repente se tornaram céticos em relação a ações que não tinham lucros. Eles estavam certos em ser otimistas quanto às perspectivas comerciais da internet, disse Jim Grant, fundador do Grants Interest Rate Observer. Estavam certos em pagar, você sabe, 10 vezes a receita para Sun Microsystems e perder quase 95% do dinheiro? Não. Como Grant aponta, muitos dos gigantes corporativos de hoje, Alphabet, Meta, Apple, Microsoft, foram construídos ou impulsionados pelo boom da internet. E, para cada um desses, há dezenas de empresas como Uber Technologies ou ServiceNow, que aproveitaram a tecnologia de maneiras novas quase inimagináveis no início do milênio. Aconteceu gradualmente a adoção da internet, disse Rob Arnott, fundador e presidente da Research Affiliates. Os seres humanos são criaturas de hábito, e a adoção da internet para a maioria de nós foi gradual. Hoje, usamos a internet para tudo. Em 2000 isso não era tão verdade. Mas isso não torna o ajuste de cerca de $5 trilhões da era.com menos doloroso. De tantas maneiras, a internet acabou sendo o investimento certo, mas na hora errada. Sonhos de inteligência artificial. O risco para os investidores hoje é que esse cenário possa estar se repetindo. A inteligência artificial inspira sonhos de assistentes pessoais computadorizados entrelaçados em todos os aspectos de nossas vidas. A nova tecnologia lidará com nosso transporte, ajudará a ensinar nossos filhos, fornecerá cuidados médicos de rotina, criará entretenimento e gerenciará os afazeres diários e tarefas domésticas. E tudo isso pode se tornar verdade. Mas, quando se trata de bolhas impulsionadas pela tecnologia, os verdadeiros vencedores raramente são revelados de imediato. A ideia de que os maiores beneficiários da inteligência artificial podem nem existir ainda é uma lição da era.com em que Weinvrig, a CEO da Pets.com, pensa muito nos dias de hoje. Toda a inovação vinha de empresas muito pequenas, ela disse. Isso pode ainda estar acontecendo. A emergência de um chatbot avançado construído na China chamado DeepSeek expôs esse risco há apenas alguns meses. A revelação provocou uma queda de $589 bilhões nas ações da Nvidia, com receio de que modelos de inteligência artificial mais baratos reduzissem a demanda por equipamentos de computação. Para os investidores, foi um lembrete claro de que a dominação em inteligência artificial está longe de ser garantida. YIK/Bloomberg. Isso também explica por que os gigantes da tecnologia têm estado dispostos a investir tanto dinheiro no desenvolvimento da tecnologia, mesmo à custa de prejudicar as margens de lucro. O desafio é garantir que eles estejam sempre à frente de uma indústria revolucionária e em rápida evolução. E esse é o preço que eles estão dispostos a pagar. Vi quase todas as fases de mudança tecnológica desde 1980, disse Khosla, que fez um dos investimentos mais perspicazes da era.com na Juniper Networks, e mais recentemente, foi um dos primeiros investidores na OpenAI. E não consigo ver uma mudança tão grande no passado quanto a inteligência artificial.